que você faria se descobrisse um segredo terrível em uma mina abandonada, esqueletos de crianças sacrificadas por um culto sombrio na própria vila, mas todos te chamassem de louca, de bruxa gigante amaldiçoada? E se a vingança pedisse para enfrentar a multidão sozinha, arriscando tudo pela justiça? Antes de mergulharmos nessa jornada de mistério e redenção na Chapada Diamantina de 1845, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o final dessa história vai te deixar sem fôlego. O crepúsculo tingia os prédios da Chapada Diamantina de um laranja úmido, como se o sol se derretesse no horizonte para não mais retornar. Eulália Ventura, com seus 2 metros de altura que faziam os homens recuarem, como se ela fosse um tronco vivo arrancado da terra, parou à entrada da venda em Vila das Sombras, o ar carregado do cheiro de terra molhada e fumaça de lenha queimando devagar. Seus pés, calçados em botas de couro rachado, afundavam na poeira vermelha do sertão, e o peso da enxada em seu ombro parecia leve como uma pena ao lado do fardo que carregava no peito desde a morte de seu marido, há 2 anos, vítima da febre dos diamantes que consumira tantos naquelas terras amaldiçoadas. A venda era um pau a pique simples, paredes de taipa misturada com esterco seco, o teto de palha rangendo sob a brisa noturna que trazia ecos distantes de uivos de onça. O dono, um homem magro chamado Zé Capoeira, com bigode torcido e olhos que piscavam como se guardassem segredos de contrabando, limpou o balcão com um pano encardido e a encarou por cima das prateleiras de cachaça e rapé. O que uma alma como a senhora quer aqui, dona Eulália? Não é dia de feira e o sol já se foi. Sua voz era um sussurro rouco, misturado ao crepitar de uma lamparina que lançava sombras dançantes nas paredes, fazendo as cruzes de madeira penduradas tremerem, como se rezassem por si mesmas. Eulália não respondeu de imediato. Seus cabelos negros, presos em um coque frouxo, caíam em mechas úmidas sobre o rosto bronzeado pelo sol implacável da chapada. Ela era forte como um capataz de fazenda, braços forjados no trabalho braçal, que os homens evitavam por medo de que sua sombra os engolisse. Mas seu coração, esse era macio como a geada rara que cobria as colinas em noites frias, um resquício de ternura que nem a maldição da viuvez conseguira endurecer. Eu vim pela mina, disse ela por fim, a voz grave ecoando como um trovão abafado. A mina esquecida, ouvi dizer que está à venda por uma mixaria. 99 réis, foi o que o boiadeiro contou na última lua. Zé Capoeira riu, um som seco como o estalo de um galho seco sob o casco de um cavalo. Ele se inclinou para a frente, o cheiro de seu suor azedo misturando-se ao aroma de mofo que subia das caixas de mercadorias velhas. A mina esquecida. Aquela cova no coração da floresta úmida, onde o ar é tão pesado que sufoca os vivos. Ninguém pisa lá desde a grande seca de 1843, quando os garimpeiros sumiram como fumaça. Dizem que os espíritos das montanhas aguardam, e que quem entra sai com os olhos vazios, vendo coisas que não deviam ser vistas. Ele pausou, os dedos tamborilando no balcão de madeira lascada, o toque áspero ecoando como unhas arranhando uma porta trancada. Porque uma viúva como a senhora, que já carrega o peso do mundo nas costas, quer comprar um buraco amaldiçoado? Seu marido, que Deus o tenha, perdeu a vida sonhando com diamantes. Não aprendeu nada? Eulália sentiu o aperto no peito, como se uma mão invisível espremesse seu coração. A promessa que fizera no leito de morte de Tomás: eu vou encontrar nossa fortuna, amor, e plantar uma fazenda onde as crianças possam correr sem medo da poeira e da fome. Ecoava em sua mente como um mantra sussurrado nas noites de insônia. Ela baixou os olhos para o chão, onde formigas marchavam em fila, carregando folhas maiores que seus corpos, um lembrete da teimosia da vida no sertão. Eu não busco maldição, Zé. Busco um teto, um lugar onde eu possa cavar minha própria terra, longe dos olhares que me chamam de bruxa por ser alta como uma mangueira velha. 99 réis, e a escritura é minha. O homem hesitou, o ar entre eles ficando mais denso.
carregado do cheiro de terra remexida que subia do solo úmido lá fora. Ele sabia das histórias. Eulália, a giganta de Vila das Sombras, cuja altura a tornara alvo de sussurros desde que chegara aos 17 anos, casada com Tomás, um garimpeiro comum que morrera tossindo sangue na febre. As mulheres Ariquielma a evitavam nas missas, os homens cruzavam o peito ao vê-la passar, e as crianças atiravam pedras de longe, gritando: "A sombra das montanhas vem levar vocês!" Mas ela nunca revidara com fúria. Em vez disso, ajudava nas colheitas alheias, carregando fardos que 3 homens mal erguiam, seu coração bom como o pão de milho fresco que distribuía nas secas. Ainda assim, o medo era mais forte que a gratidão no sertão. "Está bem", murmurou Zé, puxando um pergaminho amarelado debaixo do balcão, o papel rangendo como ossos velhos ao ser desdobrado. 99 réis. Mas ouça, dona, a mina não é só terra, é um segredo que as montanhas guardam com dentes afiados. E se os espíritos acordarem? Ele estendeu a mão, a palma calejada roçando a dela, ao receber as moedas de prata, um toque frio que fez Eulália estremecer, como se o metal ainda carregasse o suor de almas perdidas. Ela guardou a escritura no bolso de sua saia de chita desbotada, o tecido áspero contra a pele, e saiu para a noite que caía como um véu pesado. O caminho para a mina esquecida serpenteava pelos prédios da chapada, onde o mato alto roçava suas pernas como dedos curiosos, e o ar úmido colava na pele como uma segunda camada de suor. Fumaça de fogueiras distantes subia em espirais, misturando-se ao canto de grilos que parecia um coro de lamentos. Eulália acendeu uma lamparina, a chama tremeluzindo e lançando um brilho amarelado sobre as rochas escuras, e seguiu em frente, o peso da enxada, agora um companheiro silencioso. Ao amanhecer, ela chegou à entrada da mina, um buraco negro engolido pela floresta densa, vinhas penduradas como cordas de forca sobre a boca escancarada. O ar ali era diferente, úmido e parado, com um cheiro de mofo antigo que se enroscava nas narinas como fumaça de tabaco úmido. Folhas caídas formavam um tapete escorregadio sob seus pés, e o som de água pingando ecoava de dentro, um ritmo lento como o batimento de um coração enterrado. Eulália parou, o peito subindo e descendo com respirações profundas, sentindo o orvalho frio da manhã escorrer pelas costas. "É aqui que começa Tomás", sussurrou para o vento, tocando o pingente de prata em seu pescoço. Um presente de casamento, simples como uma cruz, mas quente contra a pele como a memória de seus beijos. Ela começou a trabalhar ao meio-dia, quando o sol filtrava através das copas das árvores em feixes dourados, aquecendo a terra como um ferro em brasa. A enxada mordia o solo com golpes ritmados, cada pancada ecoando como um tambor de guerra, levantando nuvens de poeira vermelha que se grudavam em sua saia e no suor de seu rosto. O barulho abafava os sussurros da floresta, o farfalhar de folhas que soava como vozes baixas, o canto de pássaros que parecia risadas maliciosas. Seus músculos, forjados em anos de lida dura, respondiam sem reclamar, mas o cansaço se instalava devagar, um peso invisível que fazia seus ombros doerem como se carregasse o mundo inteiro. Horas se passaram, o sol declinando para o oeste, tingindo o céu de tons de sangue e fogo. Eulália pausou para beber de um cantil, a água morna e terrosa escorrendo pela garganta como um bálsamo amargo. Foi então que ouviu um estalo seco, não do metal na terra, mas de algo mais frágil, como um galho se partindo sob pressão. Ela se agachou, as mãos grandes e calejadas, remexendo o solo solto, o toque úmido e frio da terra grudando nos dedos. Algo branco surgiu. Não uma raiz, mas um osso pequeno, curvo como o de uma costela infantil. Seu coração acelerou, um tambor surdo no peito, e ela cavou mais fundo, o ar ficando mais pesado, o cheiro de mofo intensificando-se como se a terra exalasse um suspiro podre.
Mais ossos emergiram. Crânios minúsculos, com órbitas vazias que pareciam fitá-la na luz fraca da lamparina que acendera de novo. Eram crianças, não mais que 10 ou 12 anos. Os esqueletos entrelaçados em um emaranhado de terra e raízes, vestígios de roupas de chita rasgada ainda agarrados aos ossos como fantasmas relutantes. Eulália recuou, o estômago revirando como se tivesse engolido veneno, o gosto ácido subindo à boca. Meu Deus do céu! Murmurou, as mãos tremendo ao tocar um colar de contas coloridas pendurado em um pescoço esquelético, as cores desbotadas pelo tempo, mas ainda vibrantes como memórias roubadas. Quantas? 5? 6? Os números se perdiam em sua mente, mas o horror era claro. Não acidente, não febre. Algo pior, um ritual sombrio, marcas estranhas gravadas nos ossos como runas das montanhas. O sol se pôs de vez, mergulhando a floresta em sombras que dançavam como demônios ao redor da entrada da mina. Eulália sentou-se na borda do buraco, o chão frio e úmido sob ela, o vento noturno carregando o cheiro de chuva iminente misturado ao fedor de decomposição antiga. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, salgadas na língua, quando as limpou com o dorso da mão. Essas crianças! Ela se lembrava dos nomes sussurrados na vila. O menino de cabelos cacheados que sumira na cheia do rio, a menina de olhos grandes que brincava perto das pedreiras. Prometo, sussurrou para os ossos, a voz rouca de desespero, tocando o pingente em seu pescoço, como se ele pudesse invocar justiça do além. Vou encontrar quem fez isso, pela vingança que as montanhas clamam. Mas enquanto a lua subia, prateada e impiedosa, um som novo cortou a noite. Passos na folhagem, não de animal, mas de homem, aproximando-se devagar, como se a terra mesma conspirasse para silenciá-la. Quem viria até ali no coração da maldição? E o que fariam ao vê-la, a giganta, guardando segredos que poderiam incendiar a vila inteira? A lamparina piscou, como se o vento soubesse o que viria a seguir, e Eulália apertou a enxada, o metal frio contra a palma suada, o coração batendo um aviso que ecoava mais alto que qualquer grito. Os passos na folhagem pararam abruptamente, como se o intruso tivesse farejado o ar carregado de segredo e medo. Eulália ergueu-se devagar, a enxada firme em mãos, o metal frio mordendo a palma úmida, enquanto a lamparina projetava sombras alongadas que dançavam como almas inquietas na parede da mina. O cheiro de mofo da terra recém-revirada misturava-se agora a um aroma mais acre, de couro suado e tabaco mascado, e o coração dela martelava como o gongo de uma missa fúnebre, ecoando no silêncio úmido da noite. — Quem anda aí? Chamou ela, a voz grave cortando o ar como uma lâmina enferrujada, mas firme o suficiente para fazer as folhas tremerem. Não houve resposta imediata. Apenas o farfalhar sutil de botas pisando em folhas secas, um som seco e calculado que se aproximava do círculo de luz amarelada. Eulália apertou os olhos, o suor escorrendo pela testa e salgado nos lábios entreabertos, enquanto o vento noturno trazia um sussurro de orvalho frio, colando a chita desbotada em sua pele. Ela pensou nos ossos, aqueles crânios miúdos que fitavam o vazio, e uma faísca de fúria acendeu em seu peito, quente como brasa sob cinzas. Da escuridão emergiu uma figura encurvada, o chapéu de palha inclinado sobre o rosto marcado por rugas profundas, como sulcos de enxada em solo árido. Era o velho Manuel Quaresma, o rezador da vila, com sua capa de lã puída que cheirava a incenso queimado e ervas secas, as mãos nodosas segurando um rosário de contas de madeira que tilintavam baixinho, como dentes batendo de frio. Seus olhos, fundos e avermelhados pela cachaça da noite, piscaram ao vê-la, e ele recuou um passo, murmurando uma ave-maria apressada. — Santa Mãe de Deus! Dona Eulália! O que faz a senhora aqui, no colo do diabo? Os espíritos das montanhas não perdoam os vivos que perturbam os mortos. Ela baixou a enxada ligeiramente,
mas não o suficiente para baixar a guarda, o peso do ferro ancorando-a como uma raiz profunda. O ar entre eles era denso, úmido como o interior de uma gruta, e o pingente de prata em seu pescoço aqueceu contra a clavícula, um lembrete tátil da promessa a Tomás: não fugir, cavar até o fim. Eu comprei esta terra, Manuel. É minha agora, por 99 réis e um punhado de coragem. Mas você, por que segue meus passos como um cão farejador? Veio rezar pelos fantasmas ou espionar para a vila? O velho limpou a garganta, um som rouco e úmido que ecoou como cuspe no chão, e aproximou-se, os pés arrastando na poeira vermelha que ainda pairava do trabalho do dia. Ele era o guardião das histórias no sertão, o homem que contava lendas ao redor das fogueiras de fazenda, onde o crepitar da lenha misturava-se ao cheiro de feijão cozido e ao suor de boiadeiros cansados. Mas naquela noite, sua voz tremia, baixa como um segredo confessado no confessionário. Ouvi boatos na venda, dona. Zé Capoeira não cala a língua quando a cachaça solta. Dizem que você cavou algo na mina esquecida. Algo que não devia ver à luz da lua. As crianças que sumiram anos atrás na febre dos diamantes. Os pais ainda rezam por milagres, mas o coronel da vila, o seu Ramiro, ele manda vigiar. Eulália sentiu um calafrio subir pela espinha, frio como a geada que raramente tocava a chapada, mas que endurecia o coração dos homens. Ela se lembrou das noites em que Manuel aparecera em sua porta, uma cabana de pau a pique na periferia de Vila das Sombras, trazendo pão de milho e ervas para o chá, murmurando promessas de proteção contra os olhares cruéis. Ele era o único que não a temia por completo, talvez por ter perdido uma filha na mesma febre que levara Tomás, uma menina de olhos como os da lua cheia. Vigiar? Por quê? Eu não roubo almas, Manuel, eu as enterro com dignidade. Ela gesticulou para o buraco, onde os ossos brilhavam pálidos na luz trêmula, e o velho ofegou, persignando-se com dedos que tremiam como folhas ao vento. Ele se aproximou do Ed, o rosário tilintando mais alto, e inclinou-se, o cheiro de seu hálito azedo, cachaça misturada a alho, invadindo o espaço dela. Meu Deus, são eles, os pequenos, o Joãozinho do seu Ramiro, a Maria da viúva Cora, enterrados como animais, com marcas nas costelas, como se oferecidos aos espíritos das pedras. Sua voz quebrou, um soluço abafado que ecoou na mina como um lamento subterrâneo. E Eulália viu as lágrimas escorrerem por seu rosto enrugado, salgadas e quentes, pingando na terra como uma chuva de justiça tardia. Ele tocou um crânio com a ponta dos dedos, reverente, o toque leve como uma oração, e murmurou: eu sabia, o culto, os sussurros no porão da igreja sob a lamparina fraca. O stareyshina, o padre Ezequiel, ele convoca os antigos para proteger os diamantes. Rituais com sangue de inocentes para aplacar as montanhas. Mas ninguém ousava falar. A fúria de Eulália cresceu, um fogo lento que aquecia suas veias como o sol do meio-dia no sertão, mas misturado a um desespero gelado que apertava o estômago. Ela agarrou o braço dele, os dedos fortes envolvendo o osso frágil como uma raiz ao redor de uma pedra, e sussurrou: então me ajude, Manuel. Não por mim, pela giganta que assusta as crianças, mas por eles. Vamos tirar esses ossos da escuridão, dar-lhes nomes e uma sepultura santa. E depois a vingança virá como a cheia do rio, arrastando os culpados. O velho assentiu, os olhos faiscando com uma determinação antiga, como o brilho de uma faca escondida na bainha. Eles trabalharam em silêncio pela hora seguinte. O ar úmido da mina grudando na pele como uma mortalha, o som de pás e enxadas misturando-se ao gotejar distante de água nas veias da rocha. Cada osso era embrulhado em retalhos de pano limpo que Manuel trouxera em sua sacola,
chita desbotada de antigas vestes de altar, o toque áspero do tecido contra os fragmentos frios enviando arrepios por seus braços. O cheiro de terra remexida intensificava-se, misturado ao leve odor de incenso que o rezador acendia em um toche improvisado, a fumaça subindo em espirais que pareciam fantasmas ascendendo. Eulália contava em voz baixa, 1 para o menino de cabelos pretos, 2 para a garota que cantava com os pássaros. Sua voz um hino rouco de luto, enquanto o pingente balançava contra seu peito, quente como uma brasa viva. Quando o último osso foi colocado na caixa de madeira que Manuel carregara às costas, o céu ao leste começava a clarear, um cinza úmido que prometia chuva. Eles saíram da mina, os passos pesados na trilha enlameada, o peso da caixa fazendo os ombros de Eulália doerem como se carregasse o pecado da vila inteira. O ar da manhã era fresco, com o cheiro de folhas molhadas e terra fértil, um contraste cruel com o fedor de morte que ainda grudava em suas roupas. "Leve para a capela velha, Manuel", disse ela, parando na bifurcação da trilha, onde o caminho se dividia para a Vila das Sombras. "Eu volto ao anoitecer, mas cuidado, se o padre Ezequiel souber." Ele sorriu, um sorriso torto e cansado, como o de um homem que já vira milagres e horrores. "Eu sei me esconder nas sombras, dona, e rezo pela senhora, pela giganta que as montanhas enviaram para a justiça." Com isso, ele se embrenhou na floresta, a caixa balançando em suas costas como um fardo sagrado, o tilintar do rosário ecoando até sumir no mato. Eulália seguiu sozinha de volta à vila, o sol nascendo devagar e aquecendo sua nuca, mas o frio no peito persistia, um vazio que os ossos haviam cavado mais fundo que qualquer enxada. Ela parou na beira do riacho que cortava Estrilha, ajoelhando-se para lavar as mãos na água corrente, o toque gelado e límpido levando embora a sujeira, mas não a mancha da descoberta. Ali, sob o sol que filtrava pelas copas, ela jurou de novo, os lábios movendo-se em silêncio. "Por vocês, pequenos, a verdade sairá, mesmo que eu tenha de arrastá-la das entranhas da terra." Mas ao erguer-se, um vulto no horizonte a fez congelar. Uma carroça da fazenda do coronel Ramiro, puxada por mulas relutantes, aproximando-se devagar pela estrada poeirenta. O capataz à frente, um homem de bigode espesso chamado Jeremias, acenou com o chapéu, mas seus olhos eram frios como o aço de uma espora, e o ar pareceu carregado de poeira vermelha que subia como um aviso silencioso. O que ele queria, tão cedo e com homens armados de facões nas cinturas. A Cleatvá de vingança pulsava em suas veias, mas o medo de ser silenciada antes de começar a ecoava como um sussurro traiçoeiro. A carroça rangeu até parar a poucos passos, as mulas bufando com o cheiro de suor e feno úmido, enquanto a poeira vermelha assentava devagar no ar da manhã, como um véu que escondia intenções sombrias. Jeremias, o capataz do coronel Ramiro, desmontou com um salto pesado, as esporas tilintando contra o couro das botas, e seus olhos, estreitos como fendas em uma porta trancada, varreram o corpo alto de Eulália de cima a baixo, parando no pingente de prata que balançava contra seu peito, reluzindo ao sol nascente como um olho acusador. O ar estava carregado do aroma de terra remexida e esterco fresco, misturado ao leve fedor de cachaça rançosa que emanava dele, e ela sentiu o estômago revirar, um misto de bile e raiva que subia como fumaça de uma fogueira mal acesa. "Manhã boa, dona Eulália", disse ele, a voz arrastada como o som de uma corda de arco frouxa, tirando o chapéu de feltro puído e revelando cabelos grisalhos grudados pelo suor. Atrás dele, 2 peões da fazenda, homens de rostos queimados pelo sol, com facões embainhados nas cinturas que brilhavam ao toque da luz, trocaram olhares, as mãos inquietas nos arreios das mulas, o couro rangendo sob os dedos calejados. Jeremias era conhecido na vila por sua lealdade cega ao coronel, um homem que comprava terras com o sangue dos garimpeiros endividados,
e seus punhos, grandes como marretas, haviam silenciado mais de uma língua solta nas noites de bebedeira. O patrão mandou eu vir. Diz que ouviu boatos sobre a mina que a senhora comprou, algo sobre perturbar os mortos. E com a feira da lua cheia chegando, ninguém quer espíritos soltos por aí, bagunçando o comércio de diamantes. Eulália endireitou as costas, sua altura projetando uma sombra longa que engoliu o capataz por um instante, o sol aquecendo sua nuca como um ferro em brasa, mas o frio da suspeita serpenteando por suas veias como geada no sertão. Ela apertou o cabo da enxada, encostada à perna, o madeira áspera mordendo a palma, e forçou um sorriso que não chegava aos olhos, grave como o trovejar distante de uma tempestade se formando nos prédios. Boatos são como poeira, Jeremias. Sobem rápido, mas assentam com o vento. Eu cavei minha terra, nada mais. A mina é minha por direito, comprada com o suor de anos sem marido. Vá dizer ao coronel que os espíritos dormem quietos, desde que ninguém os desperte com mentiras. Ele riu, um som gutural e seco como o estalo de um galho sob o casco de uma mula, e deu um passo à frente, o cheiro de seu tabaco mascado invadindo o espaço entre eles, azedo e pegajoso no ar úmido. Os peões murmuraram algo entre si, vozes baixas como o farfalhar de folhas mortas, e um deles cuspiu no chão, o jato escuro manchando a terra vermelha. O patrão não manda só por boatos, giganta, ele manda por ordem. Tem crianças sumindo de novo, sussurros na igreja sobre maldições antigas. E você, chegando com essa altura que assusta o diabo, cavando onde os garimpeiros de 1845 deixaram seus ossos. Coisa feia. Deixe eu ver o que achou lá dentro, ou levo você para a vila, para o padre Ezequiel rezar por sua alma. A menção ao padre fez o sangue de Eulália ferver, quente como a água de um caldeirão no fogo da cozinha de uma fazenda, e ela viu na mente os ossos embrulhados, as marcas rituais gravadas como promessas quebradas nas costelas frágeis. Manuel havia partido há pouco, a caixa de madeira balançando em suas costas como um segredo vivo, e agora esses homens, com seus olhares famintos por diamantes e medo, ameaçavam desenterrar tudo antes da hora. Ela deu um passo à frente, o chão tremendo levemente sob seu peso, e o capataz recuou instintivamente, o rosto empalidecendo como se visse um tronco se movendo na floresta. Você quer ver ossos, Jeremias? Venha, então, mas não de crianças inocentes, oferecidas como cabras aos espíritos das montanhas. O culto do padre. Ele sabe, Lani, de tudo, não é? Os rituais no porão da igreja, sob a lamparina fraca, para proteger as pedras preciosas. As palavras saíram como veneno doce, e o capataz congelou, os olhos se arregalando por um instante, o suor brotando na testa e escorrendo salgado pelo bigode, enquanto o vento da manhã trazia o cheiro de chuva iminente, úmido e pesado como um manto de luto. Os peões trocaram olhares nervosos, um deles tocando o crucifixo de madeira pendurado no pescoço, o metal frio contra a pele quente, e murmurou uma prece apressada, o som abafado pelo relincho das mulas. Jeremias recuperou a compostura, a mão indo ao cabo do facão com um rangido de couro, mas sua voz saiu trêmula, como folhas secas no vento seco do sertão. Cala essa boca, mulher. O padre é homem de Deus e o coronel cuida da vila como um pai. Você é a forasteira, a viúva que o marido enterrou por ganância. Se espalhar veneno, vai acabar como aqueles garimpeiros, sumida na poeira. O confronto explodiu em um instante, o ar carregado de tensão como o instante antes da geada que congela o rio. Jeremias avançou, o facão saindo da bainha com um silvo metálico que cortou o silêncio, a lâmina reluzindo ao sol como dentes de uma onça. Eulália girou a enxada em um arco amplo, o ferro colidindo com o aço em uma faísca que iluminou o rosto dele, o impacto reverberando por seus braços como um trovão abafado, o cheiro de metal aquecido misturando-se ao suor e à poeira levantada. Os peões pularam da carroça, facões em punho,
mas ela era rápida apesar da altura, os músculos forjados em anos de lida dura, impulsionando-a como raízes profundas se retorcendo na terra. Um golpe lateral derrubou o primeiro peão, o cabo da enxada acertando sua coxa com um baque surdo, o homem caindo de joelhos na lama úmida, gemendo com o dor que ecoava como um lamento de animal ferido. Jeremias atacou de novo, a lâmina traçando um arco baixo visando as pernas dela, mas Eulália saltou para o lado, o pé afundando na terra mole, o orvalho frio espirrando contra a saia. Ela contra-atacou com a parte chata da enxada, acertando o ombro dele em um impacto que o fez grunhir, o osso rangendo como madeira velha sob pressão, e ele cambaleou para trás, o facão caindo na poeira com um tinido surdo. O segundo peão veio por trás, o braço envolvendo sua cintura em um abraço de urso, o cheiro de seu pavor, suor azedo e rapé, sufocando-a por um segundo. Mas ela girou o cotovelo para trás, o osso colidindo com a mandíbula dele em um estalo que ecoou pela trilha, o gosto de sangue metálico na boca quando ele mordeu a língua. Livre, ela o empurrou com o pé, o homem rolando pela encosta, folhas úmidas grudando em sua camisa rasgada. Ofegante, Eulália parou, o peito arfando como fole de uma forja, o suor escorrendo pelos olhos e ardendo como sal na ferida aberta em seu antebraço, onde a lâmina de Jeremias roçara superficialmente. Os homens jaziam gemendo no chão, o capataz se arrastando para pegar o facão, mas o olhar dela, feroz como o de uma jaguar-mãe defendendo filhotes, o fez hesitar, as mãos tremendo na poeira vermelha. "Vão embora!" rosnou ela, a voz um rugido baixo que vibrou no ar úmido. "Diga ao coronel e ao padre que a giganta acordou e que os ossos das crianças vão falar na feira da lua cheia, alto o suficiente para que toda a vila ouça." Jeremias se ergueu devagar, limpando o sangue do lábio partido com o dorso da mão, o toque pegajoso deixando uma mancha escura, e sinalizou para os peões subirem na carroça. As mulas relincharam, inquietas, enquanto a roda rangia ao girar, levando-os embora pela trilha poeirenta, o eco dos cascos diminuindo como um coração se acalmando após a fúria. Eulália ficou ali, sozinha de novo, o sol subindo mais alto e aquecendo a ferida em seu braço, o sangue escorrendo quente e pegajoso pela pele bronzeada. Ela rasgou um pedaço da saia de chita desbotada, o tecido áspero contra a carne aberta, e amarrou o curativo com dentes cerrados, o gosto de cobre na língua misturando-se ao desespero que crescia como mato daninho. O pingente em seu pescoço pulsava quente, um lembrete da promessa a Tomás, e ela tocou os ossos invisíveis sob a terra, jurando em silêncio que a justiça viria, mesmo que custasse sua própria sombra na vila. Mas enquanto limpava a enxada na grama úmida, um som novo cortou o ar. O sino da igreja de Vila das Sombras, tocando o meio-dia com badaladas graves que ecoavam pelos prédios como um chamado para o julgamento, e com ele o murmúrio distante de vozes, a vila se reunindo, talvez para rezar, talvez para conspirar. O que fariam agora, sabendo que a giganta não se curvaria mais? O sino da igreja ecoou uma última vez, grave e persistente, como o último suspiro de um moribundo, reverberando pelos prédios da chapada e fazendo os pássaros erguerem voo em nuvens negras contra o céu azul claro do meio-dia. Eulália limpou o suor da testa com o dorso da mão, o curativo improvisado em seu antebraço latejando como um coração exposto, o sangue seco formando uma crosta áspera que puxava a pele a cada movimento. O ar estava quente agora, úmido como o hálito de uma boca aberta, carregado do cheiro de terra aquecida e flores silvestres que exalavam do mato alto ao lado da trilha. Mas o gosto amargo de Billy ainda persistia em sua língua, resquício da briga que deixara marcas não só na carne, mas na alma. Ela retomou o caminho para a vila, os passos pesados afundando na poeira vermelha que subia em pequenas nuvens ao redor de suas botas. Cada pegada, um eco da fúria que ainda borbulhava em seu peito,
como água fervendo em um caldeirão de ferro. A saia de chita desbotada roçava as pernas, o tecido úmido colando a pele suada, e o pingente de prata balançava contra o osso da clavícula, quente como um ferro de marcar gado, um lembrete constante da promessa a Tomás. Cavar até a verdade, mesmo que doesse como raiz arrancada. Vila das Sombras surgia à frente, um punhado de cabanas de pau a pique aglomeradas ao redor da praça de terra batida, onde o cheiro de feijão cozinhando em panelas de barro se misturava ao aroma acre de esterco de vacas e ao doce de rapé mascado pelos boiadeiros sentados nas soleiras. As vozes a alcançaram antes dos olhares. Um burburinho baixo, como o zumbido de abelhas em um favo agitado, vindo da praça onde as mulheres lavavam roupas no tanque de pedra, o som da água batendo nas tábuas, ecoando como palmas ritmadas. Eulália parou na entrada da vila, encostando-se a uma árvore de tronco retorcido, o casca rugosa mordendo as costas através da blusa fina, e observou. O capataz Jeremias já chegara, a carroça estacionada de qualquer jeito ao lado da venda de Zé Capoeira, os peões mancando para dentro, com rostos inchados e olhares baixos. Ele gesticulava animado para um grupo de homens, fazendeiros de chapéu largo, o coronel Ramiro no centro, com seu colete de veludo puído e bengala de ébano, batendo no chão como um juiz chamando ordem. As palavras dele cortando o ar como facão em cana. Ela atacou seu coronel, como uma onça louca gritando sobre ossos e rituais. Diz que achou as crianças na mina e que o padre... Ah, não sei, mas ela é perigosa, essa giganta. Vai trazer maldição para todos nós. A voz de Jeremias subiu, rouca e inflamada, e um murmúrio de assombro se espalhou. As mulheres largando as roupas molhadas para se aproximarem, o tecido pingando água fria no chão seco. O coronel Ramiro, um homem de meia-idade com barba grisalha e olhos que brilhavam como diamantes lapidados, ergueu a mão para silenciar o grupo, o anel de ouro em seu dedo reluzindo ao sol. Mas seu rosto endureceu como rocha da chapada, o cheiro de seu charuto caro. Tabaco importado de Portugal, se espalhando como uma nuvem de suspeita. Eulália sentiu o peito apertar, um frio súbito apesar do calor que fazia o ar tremular sobre a praça, como se a geada do inverno antecipado descesse cedo para congelar sua determinação. Ela poderia fugir agora, voltar à mina e enterrar os segredos mais fundo, mas os ossos das crianças sussurravam em sua mente, frágeis e acusadores, e o desespero que Manuel carregara em seus olhos na noite passada a ancorava como raízes em solo seco. Não! Murmurou para si mesma, o som perdido no vento que agitava as folhas secas ao redor, e avançou para a praça, sua sombra alongada engolindo o grupo como uma onda de noite prematura. Os olhares se voltaram para ela em uníssono, um mar de rostos, suados, empoeirados, marcados pela febre dos diamantes que roubara maridos e filhos, que se abriram como flores ao luar, misturando medo e ódio em expressões congeladas. Uma mulher mais velha, a viúva Cora, cuja filha Maria fora uma das sumidas, persignou-se com dedos trêmulos, o crucifixo de prata tilintando contra o peito ossudo, enquanto as crianças se escondiam atrás das saias das mães, os dedinhos apontando com sussurros de "A Bruxa das Montanhas". O coronel Ramiro deu um passo à frente, a bengala cravando-se na terra com um baque surdo, e sua voz saiu como um trovão abafado pelo ar úmido. "Eulália Ventura, o que significa isso? Jeremias diz que você profanou a mina, desenterrou horrores e atacou homens honestos. Na era da febre, 1845, perdemos almas demais para espíritos. Explique-se, antes que a vila chame o juiz de Lençóis." Ela parou no centro da praça, o sol batendo em sua nuca como um julgamento divino, o suor escorrendo salgado pelos olhos e ardendo como lágrimas não choradas. O cheiro de corpos amontoados, suor, terra e medo rançoso a sufocava, mas ela ergueu o queixo, a voz grave ecoando como eco em uma gruta profunda. "Não profanei nada, seu coronel, cavei minha terra, e a terra cuspiu a verdade.
ossos de crianças marcadas com runas antigas, enterradas como oferendas, o Joãozinho de sua casa, a Maria da Cora. Sumiram não para os rios ou a febre, mas para os rituais do culto que se esconde nas sombras da igreja. O padre Ezequiel e seus sussurros noturnos, sob a lamparina fraca, prometendo proteção aos diamantes com sangue inocente. Eu vi as marcas, toquei os crânios frios. E Manoel. Ele sabe. Um silêncio caiu como geada sobre a praça, o ar parando de fluir, o gotejar distante de um bebedouro, o único som, como lágrimas caindo em uma cova aberta. A viúva Cora ofegou, as mãos voando à boca, o toque úmido dos lábios contra os dedos, e avançou um passo, os olhos inchados de anos de luto, faiscando com uma faísca de esperança misturada a terror. Minha Maria, com marcas? Meu Deus, não pode ser. O padre batizou ela com água santa. Mas o coronel Ramiro riu, um som seco e cortante como o estalo de um chicote no ar, e bateu a bengala no chão novamente, levantando poeira que dançou como fantasmas minúsculos. Mentiras de uma viúva louca, você, com sua altura que desafia o céu, sempre foi sinal de maldição. O culto? Bobagem de rezador bêbado. Prendam-na até o padre falar. A vila precisa de paz, não de veneno. Os homens avançaram, mãos calejadas estendendo-se como garras, o cheiro de rapé e cachaça invadindo o espaço dela. Mas Eulália não recuou. Ela girou, os braços erguidos como galhos de uma árvore centenária, resistindo à seca, e gritou: "Toquem-me!" E os espíritos das montanhas acordam de verdade. Os ossos estão na capela velha, esperando sepultura. Perguntem a Manoel, ou vejam com os próprios olhos. O tumulto irrompeu, empurrões e gritos misturando-se ao som de saias farfalhando e botas pisando na terra, uma mulher puxando o braço da Cora para trás, enquanto outra atirava uma pedra que roçou o ombro de Eulália, o impacto ardendo como ferro quente na pele. No caos, ela viu o padre Ezequiel emergir da igreja, a batina negra ondulando como sombra líquida, o rosto pálido sob o chapéu clerical, os olhos fundos como poços sem fundo fixos nela. Ele ergueu a mão, a voz suave como óleo sobre águas turbulentas. Parem, irmãos, deixem que eu ouça a confissão dela. A justiça de Deus é lenta, mas certa. Mas em seu olhar, Eulália viu o pavor nu, um tremor que traía o segredo, e o pingente em seu pescoço queimou como brasa, um aviso de que a confrontação verdadeira mal começara. Enquanto a multidão a cercava, mãos roçando sua saia como dedos de mortos, um grito cortou o ar da praça. Manoel, correndo da capela velha com a caixa de ossos nos braços, o rosto contorcido em desespero, o rosário tilintando como correntes quebradas. Eu trago a prova. Os pequenos. Eles falam agora. O que viria em seguida, com os ossos expostos ao sol impiedoso, poderia incendiar a vila ou silenciá-la para sempre. O grito de Manoel cortou o tumulto da praça como uma lâmina fina rasgando seda envelhecida, alto e trêmulo, ecoando contra as paredes de pau a pique das cabanas que cercavam o espaço aberto, onde o sol do meio-dia batia impiedoso, aquecendo a terra batida até que subisse um vapor sutil, úmido e terroso, que grudava na pele como suor de febre. A multidão congelou por um instante, os rostos virados para o rezador que corria desabalado da trilha lateral, a caixa de madeira balançando em seus braços magros como um berço roubado, o rosário tilintando contra o peito ossudo com um som metálico e urgente, como correntes se partindo em uma masmorra esquecida. Eulália sentiu o ar parar em sua garganta, o peito apertado como se mãos invisíveis o espremessem, o cheiro de poeira levantada, misturando-se ao odor acre de medo que emanava dos corpos amontoados, e o pingente de prata em seu pescoço pulsou quente, um toque vivo contra a clavícula suada, como se Tomás sussurrasse do além. Agora, amor, agora. Manoel tropeçou na borda da praça.
os pés descalços afundando na terra seca que se rachava como pele ressecada pela seca, e caiu de joelhos a poucos metros dela, a caixa escorregando para o chão com um baque surdo que fez o pó voar em uma nuvem avermelhada, fina como véu de noiva profanado. Olhem, olhem o que a giganta trouxe das entranhas da mina. Berrou ele, a voz rouca de anos de rezas noturnas, as mãos tremendo ao abrir a tampa de madeira lascada, revelando os ossos embrulhados em retalhos de chita desbotada, os crânios minúsculos brilhando pálidos ao sol, com as marcas rituais, linhas curvas como serpentes enroladas, cravadas nas superfícies frágeis, como tatuagens de um deus zangado. O ar da praça ficou mais denso, carregado de um silêncio quebrado apenas pelo gotejar lento de um bebedouro próximo, gotas frias caindo na pedra oca, com um ploc-ploc ritmado, como lágrimas de crianças mudas. A viúva Cora foi a primeira a se mover, um passo vacilante à frente, o rosto enrugado contorcido em uma máscara de horror e anseio, as mãos estendidas como garras secas, tocando o ar úmido, o cheiro de sabão de cinzas ainda grudado em suas palmas das roupas lavadas mais cedo. Minha Maria, esses olhos vazios. É ela, eu sinto no peito, como o leite que nunca mais veio. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas encovadas, salgadas e pegajosas, pingando na terra, onde se misturaram à poeira, formando lama escura como sangue diluído. Outras mães se aproximaram, um círculo hesitante de saias farfalhando como folhas mortas no vento, o tecido áspero roçando as pernas e sussurros se ergueram. O Joãozinho, as marcas como as lendas das montanhas. Vozes baixas e trêmulas que ecoavam o farfalhar de asas de morcegos em uma gruta úmida. O coronel Ramiro avançou, a bengala cravando-se na terra com baques furiosos, o ébano polido reluzindo como presas de um animal encurralado. E seu rosto, sempre rubicundo como vinho tinto da fazenda, empalideceu sob a barba grisalha, o suor brotando na testa e escorrendo salgado pelo bigode, misturando-se ao gosto amargo de charuto apagado na boca. Fechado isso agora, Manuel, são ossos velhos da febre de 1843, quando o rio levou meia dúzia de moleques. Não rituais, não cultos, bobagem de rezador que bebe demais. Mas sua voz rachou no final, um tremor sutil como o estalo de uma raiz seca se partindo, e Eulália viu o pavor nu em seus olhos, um brilho frio que traía noites passadas no porão da igreja, sob a lamparina fraca, inalando o cheiro de incenso misturado a algo mais metálico, proibido. O padre Ezequiel, ainda na soleira da igreja, ergueu as mãos em um gesto de bênção forçada, as mangas da batina negra ondulando como asas de corvo ao vento quente que soprava da direção dos prédios, trazendo o aroma distante de eucaliptos queimados em fogueiras de fazenda. Irmãos, acalmem-se, Deus não julga por ossos, mas por corações. Deixem que eu examine, em particular, na casa de Deus. Sua voz era melíflua, oleosa como óleo de palma derretido, mas os dedos entrelaçados traíam o tremor, as unhas curtas cravando-se nas palmas pálidas, deixando meias luas vermelhas que ardiam como segredos expostos. A multidão murmurou mais alto agora, um rugido baixo que crescia como o ribombar de uma enchente se aproximando, empurrões e cotoveladas, fazendo os corpos se chocarem, o suor alheio colando na pele de Eulália como uma segunda camada de vergonha coletiva. Foi então que o pico da fúria irrompeu, uma onda quente e avassaladora que engoliu a praça como fogo em palha seca. Um homem robusto, o ferreiro da vila, chamado Anselmo, com braços forjados em marteladas diárias e cheiro de carvão grudado na camisa poída, apontou um dedo acusador para Eulália, o prego enferrujado em sua outra mão brilhando ao sol como uma lança tosca. É ela, a giganta que assombra as noites, comprando a mina amaldiçoada para invocar os espíritos. Minhas filhas sumiram ano passado, e agora ela desenterra isso para nos culpar. Bruxa das montanhas, fora da vila. Fora, antes que os diamantes nos amaldiçoem todos.
Seu grito acendeu a faísca, e a multidão avançou como um rio enlameado, mãos estendidas agarrando saias e braços, unhas cravando na carne de Eulália, como espinhos de mandacaru, o toque áspero e desesperado, enviando dores agudas por sua pele bronzeada. Eulália lutou, os músculos tensionando-se como cordas de arco esticadas ao limite, empurrando corpos com ombros largos que faziam os agressores recuarem como folhas ao vento forte, o ar enchendo-se do som de grunhidos e xingamentos. Monstro! Maldita viúva! Misturados ao cheiro rançoso de pavor coletivo, suor e terra revirada. Uma pedra acertou sua coxa, o impacto surdo reverberando como um tambor de guerra, a dor latejando quente e pulsante, mas ela não caiu. Em vez disso, agarrou o braço de Cora, puxando-a para o centro do círculo improvisado ao redor da caixa, o tecido da saia da viúva roçando o dela como um laço frágil de solidariedade. Vejam as marcas. Não eu, mas o culto que rouba os nossos para alimentar a ganância dos diamantes. O padre e o coronel, sussurrando promessas sangrentas nas sombras. O padre Ezequiel avançou, o rosto agora uma máscara de fúria santa, os olhos fundos faiscando como brasas em uma forja escura, e ergueu o crucifixo de prata pendurado no peito, o metal frio reluzindo ao balançar, tocando o ar úmido com um tilintar baixo. Basta! Essa mulher é o demônio encarnado na carne alta. Prendam-na, irmãos, e queimem a caixa como lenha impura. A justiça da igreja virá na feira da lua cheia, com fogueiras para purgar o mal. Mas enquanto ele falava, Manuel se ergueu, os joelhos doendo na terra dura, e pegou um colar de contas coloridas da caixa, o mesmo que Eulália tocara na mina, desbotado mas vibrante como memórias vivas, erguendo-o ao sol, as cores dançando em arcos como um arco-íris profanado. Isso era da Maria, eu vi o padre abençoar, mas não o sangue nas mãos dele depois. Confesso agora, eu vi os rituais, os sussurros de vingança contra os espíritos das pedras, usando os pequenos como moeda. O silêncio caiu de novo, quebrado apenas pelo vento que uivava baixo pelos telhados de palha, carregando o cheiro de chuva distante e folhas úmidas. E os olhos da multidão se voltaram para o padre, dúvida se insinuando como geada em uma manhã fria. O coronel Ramiro gaguejou, a bengala tremendo em sua mão, o suor agora escorrendo em riachos pelo rosto, salgado e frio apesar do calor. Eulália sentiu o medo da turba recuar ligeiramente, um alívio gelado no estômago, mas o círculo ainda a prendia, mãos hesitantes roçando sua saia como fantasmas relutantes. A feira da lua cheia, murmurou ela para Cora, a voz baixa e urgente como um segredo compartilhado na escuridão de uma cabana. Lá expomos tudo, os ossos vão falar alto o suficiente para acordar os mortos. Mas enquanto a multidão hesitava, um novo som cortou o ar. Cascos de cavalos na trilha principal, aproximando-se rápido como um presságio. Poeira vermelha subindo em nuvens que obscureciam o sol poente, e figuras armadas, homens do juiz de Lençóis, talvez, ou peões leais ao culto, emergindo da névoa alaranjada. O que trariam eles, ordens de exílio ou cordas para silenciar a verdade antes que a lua cheia revelasse seus rostos? O pingente queimou mais forte, um aviso tátil de que a batalha pela justiça mal começara a ferver. Os cascos dos cavalos martelaram a terra da trilha como trovões abafados por nuvens baixas, levantando uma cortina de poeira vermelha que se ergueu alta e densa, obscurecendo o sol poente como um sudário tecido às pressas, o ar enchendo-se de um cheiro acre de couro aquecido e suor de animais exaustos, misturado ao odor terroso da chapada que grudava na garganta como poeira de 1000 anos. Eulália piscou contra a nuvem sufocante, os olhos ardendo com partículas finas que se infiltravam como agulhas invisíveis, enquanto a multidão na praça recuava em um movimento ondulante, saias farfalhando como folhas secas em vendaval, e os murmúrios se transformavam em um coro de assombros abafados.
o som ecoando contra as paredes de pau a pique das cabanas como ecos de uma prece interrompida. O pingente de prata em seu pescoço queimava agora como uma brasa viva contra a pele úmida, um toque insistente que pulsava em ritmo com o coração acelerado, lembrando-a da promessa sussurrada a Tomás na noite de sua febre final. Eu cavarei a verdade, amor, mesmo que ela me engula inteira. Da poeira emergiram 4 cavaleiros, silhuetas altas e sombrias contra o céu alaranjado, as capas de lã puída ondulando como asas de abutres ao vento morno que soprava dos prédios, trazendo consigo o aroma distante de fogueiras acendendo para a ceia, lenha úmida crepitando em panelas de ferro. À frente cavalgava o juiz de Lençóis, Domingos Alvarenga, um homem de meia idade com barba espessa e grisalha que se curvava como raízes de ipê antigo, o chapéu de feltro inclinado sobre olhos que brilhavam frios como o aço de uma espora nova, e ao seu lado o capataz Jeremias, o rosto inchado da briga matinal ainda marcado por um hematoma roxo que latejava sob a luz fraca, o cheiro de seu ódio rançoso. Cachaça velha e bile se espalhando como fumaça de tabaco mal apagado. Os outros 2 eram peões armados, facões nas celas reluzindo ao último raio de sol, as mãos calejadas apertando as rédeas com força que fazia o couro ranger, um som seco e ameaçador como dentes rangendo na escuridão. O juiz desmontou com um salto fluido, as botas afundando na terra batida da praça, com um baque surdo que silenciou os últimos sussurros, e seu olhar varreu a cena como um chicote estalando no ar. A caixa aberta com os ossos pálidos expostos, as mães ajoelhadas ao redor, tocando os fragmentos com dedos reverentes, o padre Ezequiel paralisado na soleira da igreja, com o crucifixo erguido como escudo frágil, e Eulália no centro, alta e imóvel como uma mangueira centenária resistindo à seca, o suor escorrendo salgado pela nuca e colando fios negros à testa. Que diabos é isso, Ramiro? Chamado por uma briga de viúva e encontra um cemitério aberto na praça? A febre dos diamantes já levou almas demais em 1845. Não preciso de mais tumulto antes da feira da lua cheia. Sua voz era grave, ecoando como o ribombar de pedras rolando em uma ravina, e ele gesticulou para os peões que saltaram das celas com um tilintar de esporas, o metal frio batendo contra o couro das bainhas. O coronel Ramiro avançou, a bengala cravando-se na terra como âncora em solo movediço, o rosto agora uma máscara de indignação forçada, mas traída pelo tremor sutil nos lábios, o bigode grisalho se movendo como folhas ao vento seco. Dom Domingos, essa giganta aqui, Eulália Ventura, profanou a mina esquecida, desenterrou horrores e atacou meus homens. Acusa o padre de rituais pagãos, cultos com sangue de crianças para aplacar os espíritos das montanhas. Bobagem de mulher enlouquecida pela viuvez, mas perigosa. Prenda-a antes que espalhe pânico e afugente os garimpeiros da feira. Ele apontou o dedo nodoso para ela, o anel de ouro reluzindo como uma acusação viva, mas sua voz rachou no final, um fiapo de medo escapando como o vapor de uma panela mal tampada. Eulália sentiu o círculo da multidão se apertar de novo, corpos roçando os dela com um calor pegajoso de suor e respiração ofegante, o cheiro coletivo de rapé mascado e feijão azedo subindo como uma névoa opressiva. Mas ela ergueu o queixo, os músculos dos braços tensionando-se sob a blusa fina, o tecido colando à pele como uma segunda camada de determinação. Não loucura, juiz, verdade cavada da terra úmida da mina que comprei por 99 réis. Esses ossos, o Joãozinho do Coronel, a Maria da Cora, marcados com runas antigas, enterrados como oferendas. Manuel viu os rituais no porão da igreja, sob a lamparina fraca. O padre Ezequiel sussurrando promessas de diamantes em troca de inocentes. Toque-os, sinta o frio da injustiça nas costelas gravadas. Sua voz grave cortou o ar como enxada em solo virgem, ecoando pela praça e fazendo uma criança choramingar ao fundo, o som agudo como um lamento de alma perdida.
O juiz se aproximou da caixa, os peões flanqueando-o com facões semidesembainhados, o metal sussurrando ao sair da bainha como serpentes despertando, e inclinou-se, os dedos enluvados de couro fino, tocando um crânio com hesitação, o osso frio mordendo através do material como geada em folhas tenras. Seu rosto endureceu, as rugas se aprofundando como sulcos em terra seca, e ele se ergueu devagar, o ar entre ele e o padre carregando-se de tensão como o instante antes da chuva. Marcas, sim, não de febre ou rio, mas de algo pior. Ezequiel, explique isso na minha presença, ou levo todos vocês para Lençóis, onde a lei não perdoa cultos sombrios. O padre gaguejou, a batina negra colando as pernas suadas, o cheiro de incenso rançoso emanando dele como um véu podre, e recuou um passo, os olhos fundos piscando como vela ao vento. Juiz, são relíquias antigas das lendas das montanhas. Eu só rezava por proteção. Mas antes que o confronto se inflamasse, a noite caiu de vez, o céu se tingindo de índigo profundo, salpicado de estrelas que piscavam frias como olhos de mortos, e o som de tambores distantes começou a pulsar. O chamado para a Feira da Lua Cheia, a celebração anual onde garimpeiros trocavam diamantes brutos por cachaça e promessas. Fogueiras acendendo nos arredores da vila com crepitações que ecoavam como risos maliciosos. A multidão se agitou, um fluxo de corpos se movendo para as barracas improvisadas na periferia da praça. O aroma de milho assado e carne de porco grelhada subindo como oferendas ao ar noturno, misturado ao doce de rapadura derretida que grudava nos dedos das crianças correndo entre as pernas dos adultos. Eulália foi arrastada junto, não presa ainda, mas vigiada pelos peões, o toque áspero de suas mãos no braço dela enviando arrepios como raízes frias se enroscando, enquanto Manoel carregava a caixa como um estandarte sagrado, o rosário tilintando em ritmo com os tambores. A feira pulsava com vida febril, lamparinas penduradas em galhos de árvores, lançando um brilho amarelado que dançava sobre rostos suados e pilhas de pedras preciosas reluzindo em mesas de madeira tosca, o ar carregado do cheiro de poeira pisoteada e suor de dança, o som de sanfonas gemendo melodias tristes, misturando-se ao riso forçado dos boiadeiros. Eulália se posicionou no centro das barracas, perto da fogueira principal, onde o fogo rugia alto, lambendo toras de pau d'alho, com chamas que crepitavam e lançavam faíscas quentes como estrelas caindo, o calor lambendo sua pele como uma carícia impiedosa. O juiz e o coronel discutiam em voz baixa sob uma tenda de lona, o padre circulando como sombra ansiosa, abençoando mesas com água benta que pingava fria nas pedras, mas seus olhos voltavam sempre para a caixa, um pavor nu brilhando neles como luar em poço escuro. Foi ali, sob a lua cheia que subia prateada e impiedosa, banhando a praça em um glow fantasmagórico, que a confrontação pública explodiu como pólvora em barril seco. Manoel subiu em um caixote de mercadorias, a voz rouca elevando-se acima dos tambores. Povo da Chapada, esses ossos não mentem. O culto do padre e do coronel roubou nossas crianças para barganhar com os espíritos das montanhas, prometendo diamantes em troca de sangue inocente. Ele ergueu o colar de contas da Maria, as cores desbotadas faiscando à luz da fogueira. E a multidão parou, copos de cachaça congelados a meio caminho dos lábios, o líquido âmbar escorrendo quente pelas mãos trêmulas. Cora avançou, pegando o colar e pressionando-o contra o peito, o tecido da blusa fina se molhando com lágrimas quentes, e gritou: "Minha menina, vocês sabiam e deixaram as noites vazias." O padre Ezequiel irrompeu da tenda, o rosto contorcido em fúria divina, a batina esvoaçando como asas quebradas, e apontou para Eulália. Mentira! Essa giganta é o mal encarnado, enviada pelas montanhas para nos dividir. Mas o juiz interveio, a mão no ombro dele firme como grilhões, o couro da luva rangendo, e ordenou: "Mostre as provas, Manoel, ou cale-se para sempre."
O rezador abriu a caixa Foley, ossos espalhados na mesa central como um altar improvisado, as marcas rituais dançando à luz das chamas e um peão leal ao coronel, o mesmo que atacara Eulália na trilha, murmurou alto o suficiente. Eu vi. No porão, o sangue nas mãos do padre, o choro abafado das crianças amarradas. O caos irrompeu então, uma onda de fúria que varreu a feira como enchente no sertão seco. Mulheres arrancando véus e atirando pedras no padre, os projéteis sibilando pelo ar úmido e acertando sua batina com baques surdos, o tecido rasgando como pele frágil. Homens do coronel sacando facões em defesa, o metal tilintando em choques rápidos que ecoavam como sinos fúnebres, o cheiro de sangue fresco misturando-se ao de carne queimada na fogueira. E Eulália no meio, empurrando corpos com braços fortes, o suor escorrendo ardente nos olhos enquanto protegia Cora, o toque da mão da viúva em seu braço um laço quente de gratidão inesperada. O juiz gritava ordens, a voz se perdendo no rugido da turba, mas era tarde, a verdade saíra como diamante bruto da terra, cortante e irrevogável. Enquanto a lua assistia impassível, prateando o sangue e as lágrimas, o coronel Ramiro fugiu para as sombras das barracas, a bengala abandonada rolando na poeira, e o padre foi arrastado para o centro, ajoelhado sob o peso de mãos vingadoras, o crucifixo arrancado e pisoteado com botas enlameadas, o metal frio se dobrando com um gemido metálico. Eulália parou, ofegante, o peito arfando como fole exausto, e tocou o pingente uma última vez, o metal agora morno como um adeus, sentindo o peso do desespero se dissolver em uma justiça amarga, como geada derretendo ao sol. Mas no eco dos gritos, um sussurro final cortou o ar. O som de mais cascos, distantes, mas aproximando-se. Talvez reforços do culto ou o eco de uma maldição não fule extinta. A catarse veio, sim, mas o sertão guardava segredos mais profundos, e a giganta sabia que a luta pela redenção mal terminara.